Conta um Conto apresenta, de Algernon Blackwood, Os Salgueiros. Narração, Marcelo Fávaro. Era a minha firme intenção manter-me acordado durante toda a noite, bem alerta, porém o meu cansaço, tanto nervoso quanto físico, acabou por decidir outra coisa. E o sono tombou sobre mim como um lençol de esquecimento. O fato do meu amigo também estar dormindo acabou por fazer com que eu adormecesse mais depressa. A princípio ele estava inquieto e sempre ia se sentar, a perguntar-me se tinha ouvido isto ou aquilo. Voltava-se para o seu colchão de placas de cortiça, dizendo que a tenda estava se mexendo e que o rio subira até o ponto mais alto da ilha. No entanto, de cada vez que eu saía para investigar, voltava sempre com o relato de que tudo estava bem, de modo que ele acabou por ficar mais tranquilo e por manter-se quieto. Em seguida, sua respiração voltou finalmente ao normal e comecei a ouvi-lo ressonar. A primeira vez na minha vida, devo dizer, em que o ressonar foi bem-vindo, exercendo sobre mim um efeito calmante. Se bem me lembro, foi esse o último pensamento que tive, antes de adormecer. Uma dificuldade em respirar acabou por fazer com que acordasse, e vi que tinha o cobertor por cima da cara. Mas algo mais, para além desse cobertor, fazia pressão sobre mim. E o primeiro pensamento a ocorrer foi o que, o meu companheiro tinha rolado para fora do seu colchão, para cima do meu, enquanto eu dormia. Chamei-o e me sentei, nesse preciso momento, e me dei conta de que a tenda estava rodeada. O som de miríades de passos se ouvia mais uma vez lá fora, enchendo a noite de terror. Voltei a chamá-lo mais alto do que antes. Ele não me respondeu, mas reparei também que já não o ouvia ressonar. E notei, para além disso, que uma das abas da entrada da tenda estava posta para baixo. Isso era um pecado imperdoável. Fui até o exterior da barraca, pelo meio da escuridão, para colocá-la no seu lugar. E nesse momento reparei que o sueco já não mais estava ali. Tinha-se ido embora. Eu comecei a correr que nem um louco, tomado por uma horrível agitação. Senti-me então a mergulhar numa torrente de sons, semelhante ao ressoar que ouvira anteriormente, que me rodeava por completo e que parecia vir até mim de todos os pontos do céu. Tratava-se do mesmo som, mas dessa vez enlouquecido, completamente enlouquecido. Um enxame de enormes abelhas invisíveis poderia estar no ar à minha volta. O som parecia tornar espessa a própria atmosfera, e eu sentia que meus pulmões funcionavam com alguma dificuldade. Mas o meu amigo estava em perigo, e eu não poderia de maneira alguma hesitar. Aproximava-se do nascer do dia, e uma luz branca muito tênue espalhava-se sobre uma superfície nublada, numa fina risca de horizonte sem nuvens. Não havia vento. Eu podia apenas aperceber-me dos arbustos, do rio um pouco mais adiante e das pálidas manchas de areia. Na minha excitação, pus-me a correr de um lado para o outro da ilha, a chamar por ele, gritando a plenos pulmões as primeiras palavras que me vinham à cabeça. Mas os salgueiros pareciam abafar a minha voz, tal como esse ressoar, de modo que os sons que eu emitia apenas se ouviam a poucos metros ao meu redor. Mergulhei-me de cabeça nos arbustos, tropeçando nas raízes e arranhando o rosto, enquanto abria caminho por entre os impeditivos ramos. E depois, sem saber bem como, cheguei à ponta da ilha
e vi uma silhueta escura desenhada entre a água e o céu. Era o sueco. E já tinha um pé no rio. E se tivesse chegado um momento mais tarde, ele teria mergulhado. Corri para ele, pondo-lhe os braços em volta da cintura, arrastando-o para a terra com todas as minhas forças. É óbvio que o meu amigo se debateu furiosamente, fazendo um som que tentava imitar esse ressoar maldito, e usando as mais inusitadas frases acerca de ir lá dentro, até eles, e tomar o rumo da água e do vento. E só Deus sabe que outras coisas mais ele falou, que eu tentei em vão recordar mais tarde, mas que me encheram de desgosto e de um profundo terror quando as ouvi. Por fim, lá consegui trazê-lo até a segurança relativa da tenda e atirá-lo a ofegar e a praguejar para cima do colchão, onde o mantive até que o ataque lhe passasse. Eu penso que a rapidez com que tudo isso ocorreu e com que ele acabou por ficar mais calmo, logo que o ressoar e os passos lá fora deixaram de se ouvir, foi talvez o mais estranho em todo esse assunto, porque ele apenas abriu os olhos, voltando o seu rosto cansado para mim, de modo que o nascer do dia o iluminou ligeiramente através da entrada, antes de ele me dizer, como uma criança assustada: "É a minha vida, amigo. Devo-te a minha vida. Mas agora acabou-se tudo. Encontraram uma vítima para me substituir." Depois voltou a meter-se por baixo do cobertor e acabou por adormecer, enquanto eu ainda olhava para ele. Ele dormiu de cansaço e começou a ressonar outra vez, calmamente, como se nada tivesse se passado e ele nunca tivesse tentado oferecer a sua vida em sacrifício através do afogamento. Quando a luz do sol acordou 3 horas mais tarde, horas de constante vigília para mim, tornou-se-me bem claro que ele não se lembrava absolutamente de nada do que tentara fazer. E assim, pensei que também não deveria abordar a questão ou fazer-lhe perguntas acerca do que havia sucedido. Acordou calmo e de uma forma natural, tal como disse, quando o sol já ia alto num céu quente e sem vento. E não demorou até ter começado a preparar as coisas para o pequeno almoço. Ainda o segui quando ele foi se lavar, mas reparei que nem sequer tentara mergulhar no rio, limitando-se a molhar a cabeça e fazer um comentário acerca da frieza da água. "A água está finalmente a baixar", disse ele, "e ainda bem que assim é." O tal ressoar também já não se ouve mais, observei. Ele olhou para mim em silêncio, com sua expressão usual. De certo, lembrava-se de tudo, exceto da sua tentativa de suicídio. "Tudo parou", disse ele. "Por quê?" E hesitou. Mas eu sabia que ele estava talvez a se lembrar de uma referência que dissera antes de ter desmaiado. E estava determinado a saber do que se tratava. "Por que eles encontraram uma nova vítima?" Observei, forçando o riso. "Foi isso mesmo", respondeu-me ele. "Foi isso mesmo. Sinto-me tão seguro desse fato como me sinto seguro de mim nesse momento." Começou então a olhar de um modo curioso à sua volta. A luz do sol formava manchas quentes na areia. Não havia vento. Os salgueiros nem sequer se moviam. Ele levantou-se devagar. "Ah!" exclamou então. "Ah!" O tom de sua voz, porém, voltou a trazer-me a ideia vívida do terror que sentíramos nas últimas 24 horas. E apressei-me a ir até onde ele se encontrava.
O sueco apontava com um pau para um grande objeto escuro que estava em cima da areia, mas meio mergulhado. Aparentemente fora apanhado pelas raízes de um salgueiro e o rio não o conseguira arrastar. Poucas horas antes, esse lugar deveria ter estado debaixo d'água. "Está vendo?" disse ele em voz baixa. É a vítima. É a vítima que tornou possível que tivéssemos escapado." E ao olhar por cima do meu ombro, vi que a ponta desse pau estava apontada para o corpo de um homem. Ele voltou e vimos que se tratava do cadáver do camponês, que ainda tinha o rosto meio escondido na areia. Era óbvio que esse indivíduo morrera afogado há poucas horas e que o corpo deveria ter sido arrastado para a nossa ilha mais ou menos à hora do amanhecer, no momento em que o ataque nervoso do meu amigo cessara. Temos que dar uma sepultura decente, não achas?" "Eu acho que sim", respondi. Tremi então um pouco sem que o pudesse evitar, pois algo na aparência daquele homem afogado me gelara o sangue. O meu amigo olhou logo para mim com uma expressão indecifrável no rosto e começou a descer até a margem. Eu o segui-o com mais vagar. A corrente, segundo notei, tinha arrancado parte da roupa desse corpo, tendo assim o pescoço e o peito descobertos. A meio caminho, porém, o meu amigo parou de repente e levantou a mão como se me estivesse a avisar. Contudo, ou o meu pé escorregou, ou eu ia demasiado depressa para poder ter parado, pois esbarrei nele, obrigando-o a dar um salto. Caímos os dois na areia rija, de modo que os nossos pés ficaram dentro d'água. E antes que algo pudesse ter sido feito, tínhamos quase caído em cima do cadáver. O sueco deu um grito, e eu um salto para trás, como se tivesse sido alvejado. No momento em que tocamos o corpo, subiu como que da sua superfície esse mesmo ressoar, ou um som de várias coisas que ressoavam, que passou com uma fúria comparável à de asas à nossa volta, e para voltar a desaparecer pelo céu e tornar-se mais distante, até já não mais se ouvir. Era exatamente como se nós tivéssemos perturbado a ação de certas criaturas vivas, mas invisíveis. O meu companheiro se agarrou a mim, e eu creio que me agarrei a ele. No entanto, antes mesmo que tivéssemos tempo para nos reestabelecermos desse choque, vimos que um movimento da corrente estava empurrando o corpo, de modo que este se libertara das raízes do salgueiro. Momentos depois, já havia dado uma volta e tinha agora o rosto voltado para cima, como se estivesse a olhar fixamente para o céu. Ficou ainda um momento junto à margem, para depois desaparecer levado pela corrente. O sueco ainda tentou alcançar, gritando mais uma vez qualquer coisa acerca de uma sepultura decente. Em seguida caiu de joelhos na areia e cobriu os olhos com as mãos. Eu cheguei perto dele. Eu vi o que ele tinha visto, pois no instante em que o cadáver foi apanhado pela corrente, o rosto e o peito nu desse falecido camponês voltaram-se para nós, mostrando de fato como a sua pele e sua carne estavam cheias de pequenos buracos, muito bem feitos, exatamente iguais, no tipo e na forma, a essas reentrâncias em jeito de funil que encontráramos por toda a ilha. "É a marca deles", ouvi o meu companheiro murmurar entre os dentes. "A horrível marca deles!"
E quando voltei a desviar de novo o meu olhar dessas feições fantasmagóricas em direção ao rio, a corrente já fizera o seu trabalho. O corpo fora rapidamente levado para o meio da corrente, ficando fora do nosso alcance e quase fora da nossa vista, dando voltas nas ondas como as lontras. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro e esse foi o maravilhoso Os Salgueiros de Algernon Blackwood. Ele que foi um escritor que influenciou aquele que nos influenciou, que foi Howard Phillips Lovecraft. Imagine só o quão poderoso é um escritor a ponto de influenciar aquele que já é um dos escritores mais influenciáveis aí do século XX. Influenciou todo mundo, o Lovecraft, e este era fanzaço do Blackwood. Chegou a escrever diversas cartas afirmando isso, dizendo que a sua obra foi muito influenciada. Quando pegou os Salgueiros, teve um espasmo assim. E eu imagino que deve ter sido mesmo, porque ao ler essa obra hoje, é claro que a gente vai ter um sentimento, uma impressão, diante de tudo que a gente leu anteriormente do Lovecraft. Agora imagine, antes de todo esse universo tentacular, do terror cósmico, dos seres inomináveis, de eras ancestrais, antes de tudo isso ocorrer, já tinha os Salgueiros, e o jovem, o garoto Howard Phillips Lovecraft, teve contato com essa obra e desbilolou. Ele ficou doidinho da cabeça, falou: não, é isso aí que o Algernon escreveu, eu quero fazer isso, eu quero escrever sobre isso também. Então, além da importância histórica, há aqui todo um trajeto dessa coisa que não se mostra. Eu já falei isso em algum lugar aqui no canal, que o terror ele está mais forte onde ele não aparece do que onde ele aparece, não é verdade? Quando ele está presente, mas você não está vendo, é muito pior. Vocês sabem disso, que ver o fantasma não é tão aterrorizante do que saber que ele está ali, mas não conseguir ver, né? Isso serve para qualquer coisa, né? Então, você está ali de madrugada, você sabe que tem um rato ali na cozinha, mas você não sabe onde ele está. É pior do que vê-lo, né? Porque fica aquela sensação, aquela angústia. E essa viagem dos dois navegantes aí, muito bem, eles passaram por Viena, e aí antes de chegar a Budapeste, né, o Danúbio percorre uma região especialmente desolada e solitária. Um amigo meu esteve em Budapeste esses tempos atrás, eu fiquei de perguntar para ele se ele chegou a ver, se ele inclusive estava vindo, se eu não me engano, da França ou da Itália de ônibus, indo para Budapeste. Eu queria perguntar para ele se ele passou, se ele lembra de ter passado por essa região desolada ali, próximo ao rio Danúbio. É fantástico. Imagine você ler essa obra lá, né? Assim, ver os Salgueiros, isso deve ser tudo muito incrível. E o inglês Algernon Blackwood conseguiu transportar pra gente todo esse... Ele passa o capítulo 1 inteiro só aterrando ali, criando um terreno para... Ele fala do rio, e como o rio ele é garoto, ele vai ficando adulto, né, no decorrer da sua rota e tal. Eu achei incrível o primeiro capítulo, achei interessante o final. Agora é interessante, nossa senhora, um dos melhores contos que eu já li, mas eu entendo a qualidade e a importância histórica, né? Então aqui, o contista e romancista inglês, nascido em 1869, morto em 1951, com 82 anos. Viveu bastante o Blackwood, numa época em que os escritores batiam as caçuletas
antes dos 40 anos, como ocorreu aí ao Edgar Allan Poe, mas é claro, Edgar morreu um pouco antes bem aí uns 30 anos antes do Blackwood nascer, mas o Howard Phillips também morreu muito cedo, né? Até descobrirem a cura da tuberculose, o ser humano era muito frágil, né? Principalmente nesses países nórdicos aí mais frios. Então é isso, pessoal. Gostaram? O que acharam? Querem outros contos do Blackwood? Escreva aqui, se inscreva no canal para ajudar, para colocar o nosso canal entre os mais ouvidos e eu conseguir tirar mais folga para ler para vocês, já que aqui o negócio é louco. Até mais, pessoal. Um abraço.